Saudações de paz. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por tua vida. Este é o meu agradecimento em nome de Yeshua. Mais uma meditação para o canal interpretando versículo por versículo da palavra de Deus, o nosso Senhor. Meus amigos, meus irmãos, desta vez nós vamos interpretar o versículo de Mateus capítulo 13, versículo de número 12. Este mesmo versículo está também no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 18. O versículo que vamos interpretar. Diz assim o texto sagrado: Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ele terá em abundância, mas ao que não tem, dele ser-lhe-á tirado até o que tem. Há quem faz associação deste versículo com o dom, com a disposição de ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Há outros que associam este versículo ao tratamento que nós damos ao nosso próximo. É correto associar este versículo ao dízimo e às ofertas ou a algum tratamento que nós damos ao nosso próximo? É correto? Não é correto, pois este é o propósito deste vídeo, interpretar versículo por versículo da palavra de Deus. E o versículo 12 é o versículo que vamos interpretar à luz do grego. À luz do grego. A palavra do Senhor diz: Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ele terá em abundância, mas ao que não tem, dele ser-lhe-á tirado até o que ele tem. Eu posso associar este versículo com o versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz: Dá e ser-te-á dado, boa medida, comprimida, sacudida e transbordante. Eles darão em teu seio, pois com a mesma medida que você mede deve ser medido para você novamente. Eu posso aplicar o versículo de Mateus capítulo 13, versículo 12, em conexão com Lucas capítulo 6, versículo 38? Não. Lucas capítulo 6, versículo 38 está falando sobre o tratamento, a forma como eu estou agindo com o meu próximo, da forma que eu faço bem ou mal, a mesma medida que eu aplico, a mim será aplicado. Porém, o versículo que vamos interpretar está em Mateus capítulo 13, versículo 12, que diz: Pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ele terá em abundância, mas o que não tem, dele ser-lhe-á tirado até o que tem. Antes de eu interpretar, eu queria extrair deste versículo 3 palavras gregas, que dentro de um contexto macro, trará o entendimento e a interpretação deste versículo. A primeira palavra grega se dá na primeira parte do versículo, quando diz: Pois ao que tem ser-lhe-á dado. A palavra rastes é a palavra grega para sinalizar que essa sentença se aplica a qualquer um, a qualquer pessoa, seja ele quem for. Seja ele quem for, que se aplique dentro deste contexto, como o texto está explicitamente falando que, pois ao que tem ser-lhe-á dado. Ou seja, a palavra rastes diz
que é qualquer um, qualquer pessoa, seja ele quem for, indistintamente se ele é teólogo, se ele não é teólogo, se ele é branco, se ele é preto, se ele é rico, se ele é pobre, não importa. Qualquer um que se enquadrar na sentença que está proposta em Mateus capítulo 3, versículo 12. A segunda palavra grega é a palavra que se dá a partir da segunda parte do versículo, que diz que ele terá em abundância. A palavra didome, a palavra grega didome, diz que a este será acrescentado mais, a ponto de exceder. Será fornecido a ele muito mais, mas muito mais do que ele possa imaginar. E dentro desse exceder, ele vai exceder em todas as suas necessidades. Ou seja, ele será suprido em todas as suas necessidades. Ele terá o que pede, ele terá o que busca. A palavra de Dome diz que ele vai exceder, ele terá mais, vai abundar e as suas necessidades serão supridas. A terceira palavra grega que está relacionada neste texto é a palavra perissou. A palavra perissou que vem complementar a palavra de Dome, que fala que esta pessoa ela vai exceder, será deixada num nível tão elevadíssimo, tão alto, tão glorioso, que ela será considerada no céu uma pessoa grande, poderosa como Moisés, como Elias, como o rei Davi, todos quantos se dedicaram e se encaixaram, estavam inseridos dentro do versículo que nós estamos interpretando. Agora eu vou interpretar o versículo à luz das três palavras gregas que, dentro da sua estrutura macro, forma o entendimento e a interpretação do versículo 12. Quero ler de novo o versículo 12 do capítulo 13 de Mateus, que diz: pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ele terá em abundância, mas ao que não tem, dele ser-lhe-á tirado até o que ele tem. A interpretação deste texto, deste versículo, com base na sua estrutura macro e nas palavras gregas que compõem o contexto geral deste versículo, sem tirá-lo do contexto e sem descontextualizá-lo, este versículo significa: para quem tem sabedoria espiritual, porque é receptivo à palavra de Deus, a ele mais será dado, e ele será ricamente e abundantemente suprido. Mas a quem não tem sabedoria espiritual, porque desvalorizou a palavra de Deus, até o que ele tem lhe será tirado. Qual é a interpretação do versículo? Que aquele que está inclinado a aprender e aprender mais e mais da palavra de Deus, aquele que tem o interesse, aquele que o coração está inteiramente inclinado, aplicado a aprender e aprender e aprender mais do conhecimento de Deus, a ele lhe será acrescentado mais e mais a exceder. Este homem vai receber mais e mais a ponto de ser considerado no céu um homem poderoso em sabedoria. Mas aquele que desvalorizou e continua desvalorizando, até o que ele tem, até o conhecimento que ele pensa que tem, lhe será tirado.
a eles será negado o direito de desfrutar dos benefícios da palavra de Deus e dos seus resultados. É por isso que o texto é bem esclarecedor. Então, a interpretação do versículo de Mateus capítulo 13, versículo 12, que diz assim: pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ele terá em abundância, mas ao que não tem, dele ser-lhe-á tirada até o que tem. A interpretação: para quem tem sabedoria espiritual, porque é receptivo à palavra de Deus, a ele mais será dado, e ele será ricamente e abundantemente suprido. Mas a quem não tem sabedoria espiritual, porque desvalorizou a palavra de Deus, até o que tem lhe será tirado. Então esta é a interpretação de Mateus capítulo 13, versículo 12. Eu não posso aplicar este texto a qualquer outro assunto, a qualquer outra aplicação que não seja ao ensino, à busca, o anseio por aprender e aprender mais ainda. Então, aquele que tem o desejo de aprender, mais lhe será acrescentado. Mas aquele que desvaloriza, que ignora, que despreza o ensino da palavra de Deus, até o que ele tem, em algum momento ele recebeu algum ensinamento, até o que ele tem lhe será tirado. Será negado a ele o direito de desfrutar dos benefícios da palavra do Eterno. Esta é a interpretação de Mateus capítulo 13, versículo 12. Até o próximo vídeo, interpretando a Bíblia versículo por versículo. Amém.